tem novidade no Atlético, as últimas do mercado, bastidores e novidade importante. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui e sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo contando sobre Daverson, que pode sim trocar o Atlético Mineiro pelo Fortaleza. E a saída do Daverson do Galo passa muito pelo aspecto financeiro. Você sabia que entre salários, direitos de imagem e luvas, ele custa R$700 mil por mês ao Atlético? Valor bastante alto para alguém que é reserva, desde que foi contratado apenas 12 jogos, com 4 gols e uma assistência. Além disso, o Galo ainda deve pela compra do atleta junto ao Cuiabá. A operação havia sido fechada no ano passado por R$4 milhões, mas o Galo perdeu o pagamento da primeira parcela no ano passado e o Cuiabá está cobrando na Câmara Nacional de Resolução e Disputas o pagamento integral do acordo como estava previsto em contrato. E os 4 milhões já se transformaram em R$4.600.000 com juros e correção monetária. Importante dizer que se o Daverson for negociado em definitivo com o Fortaleza, a tendência é que o Atlético tente repassar essa dívida para o novo clube para que possa se livrar de qualquer ônus relacionado ao centroavante. Você, na condição de dirigente atleticano, tomaria qual decisão? Importante lembrar também que o Daverson tem contrato com o Galo somente até 31 de dezembro dessa temporada. Preciso falar agora sobre Carlos Vinícius. Você lembra dele, né? Centroavante, hoje com 29 anos de idade, pertence ao Fulham e já foi especulado em vários clubes brasileiros. No Palmeiras, no Corinthians, no Flamengo, no Atlético Mineiro, entre outros. E a boa notícia é de que o Carlos Vinícius fica livre do seu contrato com o Fulham da Inglaterra em julho e já pode assinar um pré-contrato. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Flávio Ribeiro, que é empresário do Carlos Vinícius, e ele deixou bem clara a chance real de volta do jogador ao Brasil. Dá uma olhada na declaração, abre aspas. Tem grande chance de o Carlos Vinícius voltar ao Brasil no meio do ano. Estamos abertos a propostas, disse o empresário. Como eu contei, o vínculo se encerra em junho, em 30 de junho, mas o Fulham tem até 31 de maio para exercer uma prorrogação automática do contrato. Tudo leva a crer que o Fulham não fará isso, até porque a temporada do Carlos Vinícius é ruim. Ele só esteve em campo em 2 oportunidades, nos minutos finais de uma partida em dezembro, nos minutos finais de outra partida em fevereiro. Então a maior tendência é de que o Fulham o libere e o Carlos Vinícius enfim possa realizar esse sonho de voltar ao futebol brasileiro. Atleta que já passou por Benfica, Tottenham, Mônaco, PSV, Galatasaray, entre outros. A temporada de maior destaque foi em 2019 e 2020, vestindo a camisa do Benfica com 47 jogos, 24 gols e 10 assistências. O Fortaleza abriu conversas pela contratação de Daverson, atacante de 33 anos, que tem contrato com o Atlético até dezembro deste ano. O Daverson tem um salário de cerca de R$700 mil mensais na cidade do Galo. Na verdade, isso não é só salário. Isso inclui o salário, direito de imagem e a luvas pela assinatura do contrato. O Atlético foi acionado pelo Cuiabá, ex-clube de Daverson, na CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. E diante disso, o Atlético pode liberar o Daverson, talvez com o Fortaleza assumindo essa dívida com o Cuiabá. O Atlético está discutindo essa possibilidade, não vai fazer qualquer tipo de dificuldade ou qualquer tipo de objeção pela saída do centroavante, porque entende que ele precisa jogar. Ele disputou 9 das 13 partidas disputadas pelo Atlético em 2025, mas não tem muitos minutos em campo. São apenas 168 minutos em campo. Ele foi titular apenas uma vez na partida contra o Tocantinópolis pela Copa do Brasil. E nesse período o Daverson marcou 2 gols. Então o Atlético hoje não vai fazer qualquer objeção pela saída do Daverson. E o que o Galo quer nesse momento é que o Fortaleza de fato assuma essa dívida com o Cuiabá. A dívida é de R$4,5 milhões. No entanto, como foi para a CNRD, existe a possibilidade de um aumento no valor dessa dívida, com juros, correção monetária, multa por atraso, enfim. O Atlético não pagou a primeira parcela da contratação do Daverson ao clube do Mato Grosso, que dava R$500 mil. E a expectativa, nesse momento, é de que o Atlético consiga chegar a um acordo com o Cuiabá e com o Fortaleza, para que o Fortaleza pague o Cuiabá e quite esta dívida do clube pela contratação de Daverson. Bom, então, passada a situação de Daverson, que pode deixar a cidade do Galo, eu vou trazer detalhes para vocês sobre as metas estabelecidas no contrato de venda de Alisson para o Shakhtar Donetsk. O Atlético vendeu o Alisson para o Shakhtar por 12 milhões de euros, 76 milhões e meio de reais na cotação atual. E pode faturar mais 2 milhões de euros
R$ 12.750.000 por meio de metas que são consideradas alcançáveis nos bastidores do clube. O valor variável vai ser pago desde que o Alisson dispute 50% das partidas em 2 temporadas que culminarem em classificação do Shakhtar para a UEFA Champions League. Ou seja, em 2 temporadas que o Shakhtar garantir a classificação para a UEFA Champions League, o que é algo absolutamente natural e normal, pelo menos para os padrões do Shakhtar, o Alisson teria que disputar 50% dos jogos. E aí, caso isso aconteça, o Atlético recebe mais 2 milhões de euros, o que dá R$ 12.750.000. A negociação, então, ao todo, pode chegar aos 14 milhões de euros, o que dá R$ 89.250.000. Importante, esse termo do bônus é válido até o fim do contrato do atleta com o Shakhtar Donetsk, que é em dezembro de 2029. Ou seja, nós estamos falando de uma situação perfeitamente alcançável pelo atleta. De fato, é algo perfeitamente alcançável. E é por isso que o Atlético entende que essa negociação, caso chegue aos termos completos, seria a 3ª maior negociação da história do clube, atrás do Bernard, vendido para o Shakhtar Donetsk em 2013 por 25 milhões de euros, 75 milhões de reais à época, e também atrás de Paulinho, negociado com o Palmeiras por 18 milhões de euros, 115 milhões de reais na cotação atual, além das liberações também do volante Gabriel Menino e Patrick, que chegaram nessa negociação do Paulinho. Lembrando, o Atlético ainda mantém 15% dos direitos econômicos de Alisson, e porque o jogador abriu mão do percentual que detinha da negociação, ou seja, ele teria 20%, o Atlético teria 80%. O Alisson abriu, o Atlético ficou com 100%, o Atlético então negociou 85% dos direitos econômicos de Alisson por 12 milhões de euros, uma negociação que ainda pode chegar aos 14 milhões de euros, caso o atleta atinja essas metas. E para finalizar, o técnico Cuca pediu à diretoria do Atlético mais reforços. Ele quer novos jogadores no elenco comandado por ele. A ideia é a seguinte, que cheguem novos jogadores para deixar o plantel ainda mais competitivo. A posição de volante é a que mais preocupa o treinador. Por mais que o CSO do clube tenha dito para a gente, nos donos da bola, que não há um nome sobre a mesa de um volante, hoje a diretoria do Atlético entende que há sim a necessidade de contratar, e tudo isso convencida pelo técnico Cuca, que quer pelo menos mais 2 reforços neste plantel para o decorrer da temporada. Ele quer um volante e ele quer um jogador que supra a saída de Alisson, vendido ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Tá falado, meus amigos? Tivemos boas notícias no clube. Uma já lá em Vespasiano. E aí veio a boa notícia do Hulk, né? Hulk foi para campo ainda num trabalho de transição inicial, fez um trabalho à parte em relação aos demais companheiros de elenco, mas já foi para o campo, já iniciou aquela corridinha leve, né? Fazendo um trabalho de fisioterapia, intercalado lá com a corridinha no campo também, o Hulk. Então iniciou a transição, é assim que é chamada quando o jogador está saindo do DM e partindo para o trabalho de campo. Mas ainda não podemos afirmar, Cirilo, e cravar que o Hulk vai para o jogo, tá? Isso é bom de dizer aqui. E até podemos fazer um debate aqui, você no caso com o Edu aí, se vale a pena também o Hulk ir para o jogo. Se não tiver totalmente 100%, o Atlético tem uma boa vantagem, né? O ano tá só começando, depois tem 2 semanas antes do Brasileiro, pro Cuca preparar esse time aí pro início do Campeonato Brasileiro. Então a gente pode debater isso aqui, mas a boa notícia é que ele foi pro campo. E a outra boa notícia, agora 6h45 marca o sinalzinho da Itatiaia, é de que o Vitor Hugo chegou para ser mais um jogador, mais uma opção para o Cuca na zaga. Vitor Hugo, zagueiro experiente, vem do Bahia por empréstimo, a gente já trouxe aqui a informação na Itatiaia, até o final do ano, 33 anos, zagueiro canhoto, isso é importante dizer, já que o Atlético de canhoto só tem o Alonso.